Bem-vindos ao 5 Minutos Europa, o espaço que entrevista todos os candidatos ao Parlamento Europeu. O próximo entrevistado veio do Funchal, já foi candidato à Presidência da República nas eleições legislativas regionais de 2011. José Manuel Coelho, candidato da vassoura na mão e do relógio ao pescoço, conseguiu eleger 3 deputados na Madeira. José Coelho, muito obrigada por ter vindo. Tem 5 minutos para expressar a sua ideia sobre a Europa. Diga, o que é que defende para a Europa? Que política económica para a Europa? O que eu defendo para a Europa e o meu partido é uma Europa de solidariedade para com os países periféricos, as regiões ultraperiféricas. E, por exemplo, sou natural da região autónoma da Madeira, conheço a Madeira, os Açores. São regiões carenciadas, longe dos grandes centros industriais, dos grandes centros urbanos. Em todas essas periferias tem que haver uma política diferente para as regiões ultraperiféricas e também para os países, digamos, periféricos. E que política diferente é essa? A política que nós achamos que deve ser feita é uma política de ajuda e de solidariedade. Não é aquela que tem sido feita até aqui, porque Portugal foi vítima de uma imposição da União Europeia que foi esta. Cotas para a produção agrícola, para a produção industrial, para a pecuária, para a pesca. E acontece que o país deixou de produzir. Entretanto, os países da Europa Central, que pertencem à União, começaram a vender os seus produtos, muitas vezes subsidiados, ao nosso país. E foram retirando os euros, os milhões e milhões de euros que nós tínhamos, acabaram por ir para as terras deles, para os países deles. E a nossa balança comercial, a nossa balança de pagamentos, digamos, ficou desequilibrada. O dinheiro sai mais do que entra. E daí a enorme dívida criada pelo país, o pedido de assistência financeira à União Europeia, tudo deriva desse erro económico, dessa imposição que a União Europeia nos pôs de cotas de produção. Vejam os nossos estaleiros navais. Tínhamos estaleiros que reparávamos os maiores navios do mundo. Em Portugal, os estaleiros estão fechados. Portanto, a União Europeia permite uma expressão, dê-nos um chouriço e exige-nos um porco. Ao ouvi-lo falar, está-me a fazer lembrar o Dr. Alberto João Jardim, com o discurso da solidariedade europeia. Deve a Alemanha ser solidária com os países do Sul? Os alemães não acham. Porque, repare, nós achamos que este euro que circula é um marco disfarçado, é um marco alemão disfarçado. Então o que fazer com ele? Ora, eu acho que a Alemanha não nos pode impor cotas de produção. O Banco Central Europeu, que é monopolizado pela Alemanha, que é o maior país da União, não pode condicionar a nossa produção industrial, a nossa produção pecuária. Não faz sentido. Nós sermos um país tradicionalmente de pesca, com a zona económica exclusiva enorme, e os nossos pescadores da Póvoa do Varzim e das Caxinas terem que ir pescar para a Galiza, com armadores espanhóis, porque os nossos barcos, entretanto, foram abatidos. Não faz sentido, por exemplo, a Suíça vender bacalhau a Portugal, que tem cotas de bacalhau, onde é um país que nem sequer tem portos de mar. Mas a culpa é da Alemanha ou a culpa é do governo português? A culpa é dos políticos portugueses que enganaram o povo português. Portanto, os políticos portugueses são traidores à pátria, sobretudo dos partidos do sistema. Não acautelaram os interesses nacionais e a soberania nacional. Porque este fenómeno de traição nacional ao país e à pátria não é novo. Já se verificou em 1383, com a sucessão do rei Dom Fernando. Traição é uma palavra muito forte. Porque, repare, traidores à nação, porque, repare, em 1383, quando o rei Dom Fernando morreu, não deixou filho varão, deixou uma filha, que era a princesa Dona Beatriz, casada com o rei de Castela. E o rei de Castela achava que tinha que herdar o trono de Portugal. E então foi preciso o filho bastardo do rei Dom Fernando, que foi o mestre da vez, ter que tomar o poder, não é verdade, junto com o povo. Foi o povo que o ajudou, o povo miúdo, os plebeus, o povo, porque a nobreza e o alto clero já tinham traído a pátria. Eles já diziam que podemos ir para a Galiza, podemos ir, portanto, para a Castela, porque entretanto, o rei de Castela tinha-lhes prometido honrarias, terrenos, riquezas e tudo mais. E atualmente os políticos burgueses, dos partidos burgueses do arco do poder,
portanto, enganam o povo português em troca dessas benesses. Traem a soberania nacional. E imagine, querem transformar Portugal numa província da Europa para fazermos parte de uma federação europeia, onde nós perdemos a nossa identidade nacional e a nossa soberania e a nossa Constituição. Saída do 25 de Abril. Obrigada.